O livro de Neemias, no capítulo de número 2, o versículo 1 ao versículo 5. Neemias, ele fica vizinho de Jó, de Esther, né? Voltando depois de Jó, tem o livro de Esther, depois você vai encontrar Neemias. Aleluia. Neemias capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jeová. Todos acharam? Amém? Oh, aleluia. Neemias capítulo 2, verso 1 diz assim: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei lhe disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. Ele disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei lhe disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ele disse ao rei: Se é o agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Pai mais uma vez. Senhor Deus, temos lido a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós a chuva do teu Espírito Santo, que nossas vidas sejam regadas pela tua palavra, que nós recebamos de ti, Pai, o ensinamento, para que nós venhamos conhecer o teu querer e fazer a tua vontade. Vai falar conosco, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. Amém? Deus tem algo grande para realizar em você. O projeto de Deus para a sua vida é maior do que o que você imagina. O projeto de Deus para a sua vida é melhor do que o que você quer, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Neemias estava vivendo um tempo difícil para a sua família. Vejamos que até mesmo a vida dele não estava tão ruim. Neemias, ele era eunuco do rei, ele cuidava da alimentação do rei, era ele quem servia a mesa do rei, e uma das funções que ele tinha era servir vinho ao rei. E pelo que nós vemos, queridos, Neemias dava bom exemplo diante do rei, porque todas as vezes que ele ia servir ao seu Senhor, ele ia com o coração alegre. Ele diz assim: Eu nunca estive triste diante do rei, o meu Senhor. E a Bíblia diz que ele então ouviu notícias da sua família, ouviu notícias do povo de Israel que estava cativo, e alguém disse: Olha, destruíram os teus irmãos, os teus pais, destruíram as cidades, queimaram as portas a fogo. E se você ler o capítulo 1, versículo 2, 3, vai dizer assim, versículo 3 do capítulo 1 diz assim: Os restantes que não foram levados para o cativeiro, que não foram presos, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Queridos, Neemias recebeu essa notícia triste
dos seus irmãos. Se ele fosse um homem egoísta, ele poderia dizer: que me importa, eu estou no palácio do rei, eu estou servindo ao rei, eu estou feliz. Mas a Bíblia diz que ele, ao ouvir aquelas palavras, ao ouvir aquelas notícias, ele começou a pensar na humilhação dos seus irmãos, na humilhação da sua família, e ele ficou entristecido. E agora chega o momento dele servir ao rei, e ele precisa aproximar-se do rei com o coração alegre, mas ele não tinha motivação para isso. Então a Bíblia diz que o rei notou a tristeza no coração de Neemias. O rei viu que ele não estava do mesmo jeito, e o rei faz a pergunta: por que você está triste? Aleluia! Por que você está triste? E Neemias responde para o rei: como eu não estaria triste, se a minha família está destruída, se os muros de Jerusalém estão trincados, rachados, se as portas da cidade foram queimadas a fogo? Aleluia! Queridos, aqui nós vemos a história de um povo destruído. Depois do exílio da Babilônia, alguns puderam voltar para Jerusalém, mas o que eles encontraram foi uma cidade irreconhecível. É como se você voltasse à cidade que você nasceu, quem não nasceu em Naviraí, voltasse lá para o lugar que você nasceu e você visse toda a cidade destruída, irreconhecível. Assim foi a situação que Neemias viu da cidade de Jerusalém, toda destruída, muros quebrados, portas queimadas, o povo na miséria, sendo humilhado, passando necessidades. E então Neemias lembrou de que a única saída para ele era buscar a ajuda de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Quantos que têm voltado para Jesus, têm voltado para a casa do Pai, mas têm vindo com a sua casa destruída, com a sua família destruída, com a sua vida humilhada, com uma situação difícil, com razões de sobra para chorar, para estar triste. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos diz que quer mudar a nossa história. Ele diz: eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a sua situação. Foi o que Deus disse para Neemias. Nós vemos aqui, queridos, que Neemias recorreu a Deus. Neemias estava diante do rei da terra. Esse homem, esse rei tinha poder, tinha autoridade, inclusive para ele ir para Jerusalém, esse rei tinha que dar autorização. Mas se você ler o texto, queridos, Neemias não foi primeiro pedir para o rei, primeiro ele foi falar com Deus. Oh, glória! Porque quando as portas se fecham, quando o inimigo cerca você, quando vem a assolação, quando vem as provas, a resposta certa está na boca de Deus. Quem abre as portas é Deus. Quem destrói o maligno, o tentador, o seu inimigo é Deus. Neemias foi falar com Deus e disse: Deus, eu preciso ir a Jerusalém. Deus, eu preciso reconstruir a cidade. Deus, meu sonho é ver os meus irmãos abençoados. Mas eu preciso que o Senhor toque no coração do rei. Eu preciso que o Senhor mude o coração desse homem. Veja, queridos, aqui o texto diz que o rei falou para ele: o que é que você me pede? Aleluia! O que é que você me pede? Então disse o rei: que me pedes agora? Que foi que Neemias fez? Neemias não pediu nada. Neemias foi diante de Deus e orou. Ele diz assim: então orei ao Deus do céu. Quando você for fazer algo, querido, quando você for resolver alguma situação, quando você for comparecer a um tribunal, quando você for chamado a depor em alguma situação, fale antes com o Rei do céu, fale antes com Deus, porque Ele vai te dar palavras, Ele vai te dar resposta, Ele vai te dar ajuda, Ele vai entrar com você.
Vemos aqui então que Neemias faz o que? Ele ora ao Deus dos céus e fala com o rei. Quando ele fala com o rei, Deus já havia tocado nele, Deus já havia falado com aquele rei. Então o rei disse: olha, Neemias, eu vou escrever uma carta, eu vou dar uma carta de autorização para você ir para Jerusalém e para as pessoas te ajudarem no seu trabalho. A abertura de portas na vida de Neemias. Quem sabe nessa noite você está sendo um Neemias. Quem sabe nessa noite você está vivendo uma situação parecida. Você precisa fazer algo, mas você precisa da ajuda de alguém que é superior a você. Mas o superior dos superiores é o seu Deus. Então fale com Deus essa noite. Nós vamos falar um pouco sobre oração, queridos. A oração é a base de uma vida bem sucedida. Se você ler a palavra de Deus, você não vai encontrar sequer uma pessoa que tenha vida bem sucedida, que ela não tenha sido uma pessoa de oração. A oração, a Bíblia diz que ela é a chave da vitória. A oração é o meio de eu e você falar com o Pai do céu. É através da oração que muros caíram, é através da oração que pedras foram removidas, que as portas do inferno são fechadas, que Deus fechou a boca do leão, que Deus esfriou a fornalha de fogo ardente. Oração é resposta para as nossas vidas. Oração é o meio de eu e você chegar até a presença de Deus. Glorificado. Queridos, essa é a situação daquela época, mas a palavra de Deus é viva. E essa mesma palavra que Deus trouxe a Neemias, nessa noite ela traz ao seu coração uma orientação para a sua vida. Essa palavra, ela serve para aquelas pessoas que estão passando por problemas, por dificuldades, pessoas que estão vivendo uma situação difícil, pessoas que estão em lutas e que precisam que Deus transforme a sua vida. Essa é uma palavra para você, mas ela não é só para você também. Essa é uma palavra também para você que está bem, que as coisas estão indo bem para você, que você não está sofrendo, mas você precisa aprender a lidar com situações difíceis. Oh, Jesus Cristo, porque o dia mau, ele vem para todos. A tribulação, ela vem para todos, mas somente aqueles que estão alicerçados na palavra, aqueles que estão orientados por Deus, é que podem encontrar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias estava tranquilo ali no palácio do rei, mas ele recebe uma notícia ruim, ele recebe uma notícia difícil. Aleluia. Quando ele ouviu aquelas coisas, ele diz: eu me sentei e chorei. Quantos de nós não temos recebido uma notícia triste? Quantos de nós não temos recebido uma ameaça, uma notícia ruim que nos entristece? O primeiro passo que nós temos geralmente é este: nos entristecer e chorar. Mas a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Não há choro que dure a vida inteira se você estiver alicerçado na palavra de Deus. Não há luta que vai derrubar você se você estiver alicerçado na palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Neemias passou dias chorando, jejuando e orando ao Deus do céu. Aleluia. Orando, buscando a face de Deus. Queridos, quantas vezes que nós deparamos com problemas, com dificuldades, e ao invés de nós fazermos como fez Neemias, nós nos fechamos, nós nos trancamos em um quarto, nós deixamos de sair de casa, nós paramos de falar com pessoas e principalmente nós deixamos de falar com Deus. E aí o fim, aí vem o resultado dessa situação, o fracasso de nossa vida, o fracasso da nossa batalha. E infelizmente muitas pessoas têm sido derrotadas por não buscarem a face de Deus.
Quando Neemias se depara com uma situação que ele vê o seu povo sofrendo, quando ele começa a saber das dificuldades, queridos, ele lembra que Deus sabia e podia mudar aquela situação. Neemias sabia que a base para a vitória na sua vida era a oração. Então a Bíblia diz que ele foi buscar a Deus em oração. Queridos, não importa a sua luta, não importa o seu problema, situação com que você esteja lidando, não importa, porque Deus é superior a todas elas. Todos os problemas, todas as lutas, tudo que você tem enfrentado de ruim, Deus é superior, Deus é maior, e Ele é o que pode resolver o problema. E o meio de você alcançar a Deus, o meio de você se achegar a Deus, é buscando Ele em oração. Queridos, nós muitas vezes pensamos que orar é algo tão difícil de se fazer. Pensamos que para chegar diante de Deus, nós precisamos de ter palavras muito lindas, palavras que sejam bem colocadas, para que Deus possa nos atender. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa oração, ela precisa ser uma oração de adoração. Primeiro, reconhecendo a autoridade de Deus. Tem que ser uma oração de reverência, reconhecendo que Deus é superior. E também uma oração de confiança, crendo que Ele pode fazer aquilo que você precisa. Querido, se eu não crer no que Deus fala na sua palavra, eu não devo pregar o Evangelho, porque serei alguém que estará falando mentira. Se você não crer que Deus pode fazer, quando você busca algo dele, você está fazendo algo em vão, porque você está buscando de alguém que não pode fazer. Mas quando nós cremos em Deus e falamos da sua palavra, é porque sabemos que Ele pode fazer, é porque sabemos que não há nada impossível para Ele. Por isso eu falo de Deus, por isso eu falo dessa palavra, por isso eu digo, busque Ele, porque Ele pode, Ele sim pode resolver o seu problema. Louvado seja Deus. Neemias podia buscar o governador daquele país, Neemias podia buscar o presidente, o senador, o político, quem sabe, as autoridades da época, mas ele sabia que eles estavam limitados. Ele foi buscar na fonte, busca na fonte. Quem bebe água da fonte, bebe água limpa. Quem busca na fonte, recebe o melhor. É a fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte da vitória. É o Deus Todo-Poderoso do céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vemos que até os discípulos, eles sentiram a necessidade de oração. Os discípulos andavam com Jesus, e eles viam Jesus expulsar os demônios, viam Jesus orar e os mortos ressuscitando, orava pelo cego, ele tinha visão, Jesus multiplicava o pão, Jesus transformava água em vinho. Mas os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Os discípulos tinham visto milagres, mas eles precisavam aprender a fonte, eles precisavam aprender o caminho. Eles viam Jesus fazer, mas eles não conheciam o caminho, e Jesus ensinou o caminho para eles: oração. Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso, reconhecendo a paternidade do Pai que está no céu, que é santo, aleluia, porque assim nós conseguimos chegar ao trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vemos a Bíblia Sagrada mostrar-nos, além dos tempos, da história, homens e mulheres comuns como nós, que eles foram grandes na presença de Deus, que eles viram grandes coisas acontecer. E nós muitas vezes negligenciamos o poder de Deus em nossas vidas. Nós começamos a pensar que as nossas orações não podem ser respondidas. Você está em situação difícil e pensa: eu não vou nem orar, porque a minha oração não tem força, eu não sei orar.
Queridos, não é a oração que tem força. Quem tem força é aquele que você busca. Se você buscar, ele diz assim: você vai buscar e vai me achar, se você buscar de todo o coração. O segredo é buscar de todo o coração. Será que você tem buscado a Deus? Será que você tem falado com Ele? Queridos, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. É assim que nós temos a intimidade com o Pai, buscando e falando com Ele todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa ser alguém que pensa que a sua oração não faz diferença. O inimigo tem colocado na sua mente que não adianta você orar, que não adianta você buscar. Queridos, nós muitas vezes nos perguntamos: por que é tão difícil orar? Um certo pregador, John Piper, ele chama a atenção da igreja dizendo uma frase assim: o diabo derrota a maioria de nossas orações antes mesmo de elas serem feitas. Queridos, o inimigo é astuto. Ele sempre vai procurar colocar um obstáculo na sua vida. Ele sempre vai procurar colocar empecilhos para você tropeçar. E às vezes nós ficamos pensando que o que impede as nossas orações é somente o pecado. Mas o inimigo astuto, ele coloca outras coisas que não são pecado, mas são meios de você não chegar diante de Deus. Muitas das vezes não será o pecado que vai te impedir de orar, mas pode ser a falta de tempo. Quem é que está criando a falta de tempo na sua vida? Você já parou para imaginar? Você já teve um tempo pensando: meu Deus, o que é que tem tirado o meu tempo de oração? Se você for bem sincero, você vai ver que são coisas inúteis que têm tirado o seu tempo de oração. Aleluia. Às vezes quem vai tirar o seu tempo de oração é o cansaço. Chegamos cansados do trabalho, chegamos cansados de uma ou de outra coisa e deixamos Deus para outro dia. Se amanhã eu estiver descansado, então eu falo com Deus. Se amanhã eu estiver com menos tarefa, com menos trabalho para fazer, então eu vou congregar, então eu vou na igreja. São empecilhos que o inimigo coloca na sua vida diária para você não ter relacionamento com Deus. Às vezes você tem sido pego pela ansiedade. Você deseja tanto uma coisa que você nem consegue parar para pedir a Deus. Já viu aquela oração que você dobra o joelho e antes de falar qualquer coisa você já diz aquilo que você quer? É a oração ansiosa. Nunca chegue diante de Deus com ansiedade, mas venha com o coração aberto, primeiro para agradecer e adorar, e segundo para suplicar o favor de Deus, porque Deus sempre vai responder a sua oração. Querido, se você quiser ter uma vida de oração, você precisa preparar, você precisa criar um momento, separar um momento e criar um plano de Deus na sua vida para que você esteja buscando a Ele todos os dias. Se você não fizer assim, certamente você não vai conseguir. Você vai orar um dia, outro dia não, outro não, e depois outro dia não. Vai ser uma vida de altos e baixos. Igreja de Deus precisa ter uma vida de oração. Amém? Às vezes, queridos, nós queremos que o nosso pastor tenha uma vida de oração e ele precisa ter. Nós queremos que o nosso líder tenha uma vida de oração e ele precisa ter. Mas a igreja toda, nós somos filhos de Deus e nós precisamos ter uma vida de oração. Por quê? Oração é relacionamento. Eu não posso amar alguém com quem eu não me relaciono. Se eu vivo com alguém e não tenho relacionamento, não converso, não troco opinião, não peço nada, não ofereço nada, não há amor. Amor pode ser traduzido com relacionamento. Quando você ama, você partilha, você está sempre procurando ouvir a voz do amado, da amada, e você também quer falar com ele ou com ela. Quem é namorado aqui, que está noivando, que está buscando casamento, sabe disso. Quando você está
outra cidade, você todo dia quer ligar, você quer ouvir a voz. Tem até uma canção que diz: quem ama, gosta de ouvir a voz. Se você ama a Deus, você vai gostar de ouvir a voz de Deus, porque Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus gosta de ouvir você adorando e clamando a Ele. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Querido, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós erramos, Deus continua querendo ouvir a nossa voz. A Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, o que Deus fez? Deus foi no jardim e perguntou: onde você está? Porque eles haviam se calado. Queridos, não cale, não deixe de orar, não deixe de buscar a face de Deus, não deixe de adorar, porque só assim nós podemos ser vitoriosos. Aleluia. Depois de algum tempo orando, a Bíblia diz que o rei se tocou e perguntou para ele: por que você está triste? O que você quer pedir? Queridos, Neemias já estava orando há dias, mas mesmo assim ele não respondeu imediatamente. A Bíblia diz que ele foi orar a Deus e depois voltou para responder ao rei, e o rei atendeu o pedido de Neemias. Portanto, queridos, dediquem-se à oração e você vai ver o resultado na sua vida. Segunda coisa que nós queremos aprender nessa noite: não apresse as coisas, busque saber exatamente o que fazer. Não procure atalhos, não dê jeitinho. Queridos, na vida espiritual não há atalhos, na vida espiritual não há jeitinho brasileiro, não. A Bíblia diz que só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você encontrar outro caminho, eu quero dizer para você, é caminho que leva à morte, porque só o caminho que chama Jesus pode levar você à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que é que você precisa reconstruir? Neemias precisava reconstruir a cidade, Neemias precisava reconstruir os muros, mas o que é que você precisa reconstruir? O Senhor nessa noite te pergunta: será que você precisa reconstruir a sua integridade? Quem sabe a sua vida lá fora, as pessoas têm olhado para você com desprezo, dizendo: esse aí já era, esse aí não tem moral nenhuma. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu sou Deus para reconstruir a sua integridade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você precisa reconstruir a sua vida financeira. Você tem passado por momentos difíceis nessa área, você tem sido envergonhado, você tem visto muitas vezes situações que você, se pudesse, teria se colocado em um lugar que ninguém te visse. Mas eu quero dizer para você que Deus quer apresentar você como pessoa vitoriosa e abençoada. Ele pode reconstruir a sua vida financeira, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do ouro, da prata e de toda a riqueza que há no céu e na terra. Satanás não tem nada para te dar. O que ele oferece não é dele. Portanto, se você quer o bem, quer as coisas do céu, busque de Deus. Ele tem tudo para te dar. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que ninguém pode suportar a mão do Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você precisa reconstruir o seu lar. Quem sabe você precisa reconstruir a sua vida familiar. Talvez alguém possa dizer para você: não tem mais jeito, não dá mais certo, não tem solução. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou um dia na casa de Marta e Maria, e o Lázaro, o irmão que elas tinham, já estava morto, faziam 4 dias. E elas disseram para Jesus: Jesus, não tem jeito. Queridos, há muitas horas que Deus fala assim para você que quer fazer, e você fala assim: não tem jeito. Deus está dizendo: eu quero fazer, e você diz: ah não, para mim não tem mais jeito. Isso chama-se falta de fé, isso chama-se incredulidade. Jesus está andando, Jesus está indo para o local onde Lázaro foi sepultado, e as irmãs dizendo: Jesus, não vai adiantar o senhor ir lá. Jesus já cheira mal, ele morreu faz mais de 3 dias. E Jesus disse para elas: tirai a pedra. Queridos, havia uma pedra na porta do túmulo.
Mas eu creio que Jesus quis dar também uma indireta para aquelas irmãs, dizendo: pare de ser incrédulas, tire a pedra, abra o coração, deixe eu usar do meu poder. E a Bíblia diz que quando eles tiraram a pedra, Jesus disse para Lázaro: sai para fora. Glória a Deus. Aleluia. E ele teve que sair. Já fazia 4 dias, mas ele saiu. Lázaro estava todo amarrado, mas ele saiu. Eu quero dizer que a sua vida sentimental pode estar amarrada, pode estar morta, pode estar sepultada, mas é um Deus que faz milagres, e Ele pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode restaurar, Ele pode transformar, porque Ele um dia transformou água em vinho. Ele pode mudar a realidade, se você crê. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, a Bíblia diz que Neemias, ele precisava reconstruir o muro. Ele chega em Jerusalém e foi construir o muro? Não. Ele foi primeiro planejar. Ele foi ver quais eram as avarias, o que ele precisava consertar, quais eram os problemas que ele tinha por ali. Muitas vezes, querido, nós nos apressamos, nós queremos resolver uma situação que Deus vai resolver para nós, mas nós tomamos a frente de Deus e entramos no caminho errado, no caminho paralelo, fazemos aquilo que Deus não mandou fazer. Neemias não foi diretamente reconstruir os muros. Ele disse que ele foi inspecionar. Ele chamou algumas pessoas e foi ver a situação. Só depois de ver a situação é que ele então começou o trabalho. Ele analisou a situação, ele tomou conhecimento, ele planejou por onde devia começar, ele viu quantas pessoas ele precisava e finalmente ele foi fazer. Traçou as estratégias, ele usou inteligência, e inteligência é uma dádiva de Deus para você, amém? Mas pastor, onde eu posso aplicar isso na minha vida familiar? Pare um pouco, comece a pensar, onde foi que você falhou? Qual foi as falhas que você cometeu para chegar àquela situação? Se você pensa que a outra pessoa errou, como foi que chegou a essa situação? Quais foram os erros que ela cometeu? E depois você pode pensar: meu Deus, o que eu preciso fazer para restaurar? O que eu preciso fazer para recuperar? Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, e Ele vai te ajudar para que você restaure a sua vida sentimental, a sua vida familiar. E na vida financeira, pastor? Vai cair dinheiro do céu? Deus vai te dar estratégias também. Primeira coisa: meu Deus, por que é que eu cheguei até aqui? Por que que eu entrei nesse caminho que parece ser sem volta? E Deus vai te ensinar, Deus vai te dar inteligência para você descobrir aonde houve falhas. Ele vai dar força para você restaurar a sua vida financeira. Mas se precisar, Deus vai abrir portas onde não há portas. Deus vai fazer chover sim na terra seca. Deus vai mandar os camelos cheios de provisão para a sua vida, porque Ele, Deus, Ele faz do jeito dele. Se Ele quiser, Ele manda hoje ainda uma resposta para a sua vida, porque Ele é o Deus soberano, o Deus de toda a terra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Mas pastor, o que eu preciso mesmo é restaurar a minha autoestima. Sabe aquela pessoa que olha no espelho e dá vontade de dar um murro
no espelho, dá vontade de quebrar o espelho. Você começa a dizer: espelho falso, você está mostrando uma pessoa que não sou eu. Pessoas que não têm autoestima, queridos, ela se acha a pior pessoa da terra, ela não se sente bem em lugar nenhum. Quando ela vê alguém olhando para ela, talvez possa ser até mesmo por admiração, ela pensa: o que será que viu de errado em mim? O que será que viram na minha pessoa que não tira os olhos de mim? Falta de autoestima. E Deus criou você à imagem dele. Deus criou você à imagem dele. Queridos, pintam a imagem de Deus por aí, que é uma imagem falsa. A imagem de Deus é você, pessoa que tem uma mente, pessoa que tem um coração, pessoa que tem uma alma e que tem o poder de chegar ao trono de Deus e buscar dele a bênção que você precisa. Nessa noite eu quero dizer para você: risque da sua mente, apague no caderno aquelas palavras depreciativas que você mesmo escreveu em relação a você, e diga para o inferno que você é príncipe, que você é princesa de Deus, que você foi escolhida, você foi criada à imagem do Deus poderoso, e Satanás não pode denegrir a sua imagem, porque ela é a imagem de Deus. Glória! Note bem, queridos. Aleluia! Alguns estão dizendo por aí que o homem é o próprio Deus. Não é isso que eu disse. Você é a imagem de Deus, e a imagem precisa do autor de Deus, amém? Então você não é Deus, mas você tem Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que nós precisamos ouvir a palavra de Deus para ter a nossa fé aumentada. Quem sabe o que você precisa restaurar, quem sabe o que precisa crescer em você é a fé em Deus. E a palavra diz assim, que nós crescemos na fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. Diz assim o texto: a fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa, porque às vezes passamos o dia todo ouvindo alguma coisa que nos leva para baixo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aleluia! Queridos, vamos parar de gastar tempo ouvindo mentiras. Comece a ouvir a palavra de Deus. Comece a dar tempo para a palavra de Deus na sua vida. Enriqueça a sua alma com a palavra de Deus, e você vai ver a diferença que vai haver na sua vida. A diferença que vai haver entre as pessoas que andam com você. O rei não conhecia Deus, mas ele conhecia Neemias, que tinha Deus. Que as pessoas conheçam você e o Deus que você conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos estar buscando a Deus, dando a Ele um tempo especial, gastando tempo com a leitura da palavra, gastando tempo em oração, dedicando as nossas vidas, procurando ver como está a nossa vida com Deus, se nós realmente estamos vivendo uma vida como Ele quer, porque nós não podemos viver da mesma maneira. As nossas vidas não podem continuar sendo da mesma forma. Eu não posso ter um encontro com Deus e não ser transformado. Jacó, mentiroso, enganador, aquele filho que trapaceava pai e irmãos, mas quando ele teve um encontro com Deus, até o nome dele foi mudado. Ele passou a se chamar príncipe de Israel, príncipe de Deus, porque Deus mudou a vida dele. A sua vida também Deus quer mudar, Deus quer transformar, mas nós precisamos ver aonde nós estamos pisando, aonde é que nós estamos andando. Neemias saiu à noite com seus amigos e foi ver como era o lugar que ele tinha que trabalhar, foi analisar o que ele precisava fazer. Nós também precisamos analisar a nossa vida com Deus, como é que nós estamos vivendo, quais são as amizades que nós temos arrumado para nós. A Bíblia diz que as pessoas
quem nós andamos. Não é a Bíblia, as pessoas dizem. E é uma verdade. Dificilmente vão querer andar com alguém que tem realmente compromisso com Deus, aqueles que não conhecem a Deus. Sabe por quê? Porque eles vão se sentir intimidados com a sua presença. Qual é a amizade que você tem cultivado? Que tipo de amizade? Por onde você tem andado? Quais os caminhos que você tem andado? Qual é o tipo de música que você tem ouvido? Às vezes nós não pensamos nisso, mas há muitas músicas por aí que são orações satânicas para destruir famílias, para destruir vidas, para levar jovens para as drogas. E nós ouvimos e às vezes até vibramos. Que tipo de música está entrando no seu ouvido? Aleluia. Querido, se você pensa que o inimigo tem compaixão de você, se você pensa que o inimigo tem pena de você, está enganado. O plano dele é esse: é matar, roubar e destruir. Talvez nem nessa ordem, porque primeiro ele vem e rouba a sua fé, rouba a sua paz, rouba a sua vida financeira, rouba a sua família, rouba a sua dignidade. Depois ele vem e mata a sua fé, mata a sua vida espiritual e destrói a sua alma, porque quem não tem Jesus vai ter a sua alma destruída e lançada no inferno. Essa é a missão de Satanás. Ele não tem pena de você. Quem ama e quem deseja o melhor para você é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia diz que Neemias orava sem cessar, orava sem parar. Mas pastor, eu trabalho, pastor, eu também tenho outros afazeres. Mas você pode trabalhar e na sua mente estar falando com Deus. Você pode andar na rua e falar com Deus e ninguém vai ouvir o que você fala. Mas pela fé você pode estar 24 horas ligado com Deus. Neemias fazia isso, porque ele sabia que ele precisava de Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: que quando a bênção de Deus aproxima de você, quando você está próximo do milagre, quando você está próximo da vitória, as lutas vão se intensificar contra você, as lutas vão se levantar, as provas virão, o inimigo vai tentar destruir a sua fé, porque ele não quer ver a sua vitória. Veja o que fizeram com Neemias. Neemias está construindo os muros, Neemias está fazendo o trabalho que Deus lhe mandou fazer, mas se levantaram os inimigos e começaram a tramar, dizendo: quando ele menos esperar, nós vamos destruir tudo. Quando eles menos esperarem, nós vamos chegar e destruir. Mas a Bíblia diz que Neemias estava firmado na oração, e a Bíblia diz que eles trabalhavam, com uma mão trabalhava, com a outra segurava a arma. O que é isto? Vida de oração, vida na presença de Deus, sabendo que somente Deus é socorro para nós. Queridos, com a nossa vida não é diferente. Eu quero dizer aqui que talvez você tenha tido um exemplo como Neemias teve. Quando você tentou viver uma vida diferente, quando você começou a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, e de repente veio uma luta, veio um problema, veio uma situação embaraçosa, e você não resistiu, e você não teve força para vencer, e você desistiu da batalha. É assim que o inimigo faz. Ele procura destruir a nossa luta, a nossa batalha, ele procura nos desanimar. Mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. No verso 11 diz assim: os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Todos nós, queridos, temos um inimigo comum que luta contra nós,
ele tenta colocar medo em nossas vidas, ele tenta destruir a nossa fé, nos amedrontar, ele procura nos intimidar, mas eles já estão vencidos pelo sangue do Cordeiro. O poder de Deus, ele nos dá vitória, ele nos ajuda a reconstruir as nossas vidas. O apóstolo escreveu dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Às vezes eu ouço alguém dizer, ou finalizar esse verso dizendo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não é isso que está escrito. Se Deus é por nós, ai de quem se levantar contra nós. Mas o inimigo vem. Queridos, Deus é por nós, mas o inimigo tenta destruir a nossa fé. Deus é por nós, mas o inimigo avança para te desmotivar. Mas o Senhor está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra? No sentido de dizer, quem vai ter força para nos vencer? Portanto, tenha Deus na batalha, tenha Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai nos dar a vitória. Quando nós estamos reconstruindo os muros de nossa vida, queridos, muitas vezes vem à nossa mente pensamentos negativos, pensamentos de derrota. Começamos a achar que o nosso esforço está sendo em vão. Começamos a nos sentir cansados. Nos deparamos com aquela frase: não conseguiremos, não conseguirei vencer. Queridos, muitos têm perdido a batalha por causa dessa frase. Veja, o povo também pensou assim. A Bíblia diz que o povo que estava com Neemias disseram: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Queridos, você precisa ter claro uma coisa: o nosso Deus, Ele luta por nós. O nosso Deus, Ele batalha em nosso favor. Amém? Louvado seja Deus. Somente Deus pode nos dar a vitória. Por isso nós precisamos prevalecer firmes e fazer tudo o que Ele nos mandar fazer, porque Deus está ao nosso favor. Amém? Você nunca estará sozinho. A Bíblia diz para nós sermos fortes e corajosos, não apavorar, não desanimar, pois o Senhor estará com você por onde quer que fores. Aleluia. Saiba que as lutas virão, obstáculos podem aparecer na sua vida, mas você nunca vai ser vencido, você nunca vai ser derrotado, porque Deus está com você, Deus está na batalha, Deus nunca vai te desamparar. Aleluia. Você crê que Deus está com você? Amém. Você confia na palavra de Deus? Amém. Queridos, nós precisamos ter convicção que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da luta, o tamanho do muro que nós temos que reconstruir, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Mais que vencedores. Glória. Às vezes nós não conseguimos exprimir essa palavra, explicar, né? O que é mais que vencedor? Porque vencedor é que vence, mas mais que vencedor, eu penso que mais que vencedor é como fez os filhos de Deus lá em Israel. A Bíblia diz que eles venceram os inimigos e nunca mais eles os viram. Aleluia. Nós vemos que quando o povo de Deus lutava contra os filisteus, a Bíblia diz que eles foram derrotados e nunca mais as tropas dos filisteus entraram na cidade. Isso é mais que vencedor. Mais que vencedor é você vencer o inimigo e ele nunca mais conseguir derrotar você. Amém? Em todas as áreas. Você venceu o inimigo dos vícios e nunca mais você vai ser novamente preso por ele. Você venceu determinada situação e nunca mais ela vai derrotar a sua vida. Isso é a palavra mais
do que vencedores, por meio daquele que nos amou, e quem nos amou é o nosso Jesus Cristo. Amém? Deus tem uma vitória preparada para cada um de nós. Queridos, é maravilhoso ouvir isso, ouvir que Deus tem o melhor para nós, ouvir que Deus quer transformar a nossa vida. Mas para isso, queridos, nós temos que seguir os passos que Ele nos ensina. Nós temos que agir como Neemias agiu. Chegou o momento que a Bíblia diz que ele nem trocava de roupa, porque ele não vacilava. Por isso que a Bíblia diz para nós: orai e vigiai. Se você vigia e não ora, não vai vencer. Se você ora e não vigia, vai perder. Por quê? Muita gente ora, mas não vigia. Vem o laço e ele cai. Tem muita gente que vigia, fica vigiando os outros, mas não ora. Vem o laço e ele cai. Tem que fazer as duas coisas: ora e vigie. Ora e preste atenção. O inimigo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, ele anda procurando você todo dia. Ele só espera um vacilo, só espera uma hora que você se desprende de Deus e ele dá o bote, ele te derruba e te derrota. Queridos, nós temos que vigiar todos os dias para vencermos as astutas ciladas de Satanás. É isso que Deus quer de nós. Queridos, Neemias, ele vigiava, ele precisava ser reconstruído, ele precisava vencer, por isso ele vigiava. Em meio às lutas, às dificuldades, nós temos que orar e vigiar, buscar o favor de Deus, ficar firme no trabalho, para que ele seja construído, ou seja, concluído pelo poder de Deus. Amém? A Bíblia diz que o muro foi reconstruído em 52 dias. Neemias olha para o trabalho concluído e ele pode dizer: graças a Deus pela vitória. Aleluia. Oh, aleluia. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que todas as nações vizinhas ficaram desesperadas, ficaram abismadas, começaram a olhar e ver como é que ele conseguiu. Porque, queridos, os planos de Deus na vida de Neemias se cumpriram.